CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, professora da FGV, mentora de líderes de carreiras, enfim, Andréia é nossa comentarista de toda segunda-feira aqui no CBN Cotidiano. Andréia nos ajuda a melhorar profissionalmente na nossa vida profissional. Tudo bem, Andréia? Olá, Mário, tudo bem? Boa tarde aos nossos ouvintes também e os colegas que estão aí no estúdio. Andréia, você já deve ter se deparado com essa situação que é difícil. Em uma empresa tem um funcionário, pode ser um líder, pode ser um integrante da equipe, e ele já está há muito tempo na carreira e no mercado. Até que ponto a experiência dele é fundamental, ajuda o desenvolvimento da empresa, ou até que ponto ele já dá sinais de obsolescência, não acompanha mais as mudanças do mundo, está atrapalhando? Há sinais para que a gente identifique esse limite? Tem sinais sim, Mário, mas antes de falar sobre os sinais, eu queria reforçar, porque às vezes a gente está vivendo um momento, né, e que eu sempre acho a juventude, né, as novas gerações, enfim, fantásticos, mas às vezes eu percebo uma supervalorização das novas gerações e quase que um preconceito das pessoas mais experientes, e a gente precisa reverenciar a experiência. A experiência, ela é fundamental, é ela que nos dá a diretriz, é ela que nos dá a assertividade. Eu, inclusive, dou uma formação em gestão de crise. Quando a gente faz gestão de crise, a gente lida com uma coisa, muitas vezes, a grande maioria das vezes, com o ineditismo, a gente nunca lidou com aquilo. E uma recomendação que eu dou quando a gente está diante de um ineditismo é chamar pessoas experientes, porque ela pode não saber lidar com aquele inédito, mas ela tem tanta bagagem que ela pode ajudar a pensar. Então, acho que o primeiro passo é a gente reverenciar a experiência. Mas qual é o cuidado quando a gente está diante da experiência para não cair no buraco da obsolescência? Eu acho que essa é a preocupação aqui da nossa temática de hoje. Eu acho que tem dois perigos comportamentais, Mário. O primeiro é negar que eu preciso ir incrementando essa minha experiência e algumas vezes até alterando completamente aquilo que eu vivi diante de um novo cenário, né? E por que isso é tão desafiador? Porque tem um conceito que é defendido por uma futurista, inclusive na minha juventude nem existia essa profissão chamada futurista, que é Ed Weiner, que ela traz um conceito chamado templocho. Eu acho que eu já até falei aqui, mas sempre vale a pena repetir, que é um conceito do tempo, a implosão do tempo, é tempo implosion, né? Time implosion, implosão do tempo. As coisas estão acontecendo no menor intervalo de tempo, então a gente precisa ir acompanhando. Então, negar elementos muito clássicos que estão acontecendo, por exemplo, tecnologia, por exemplo, redes sociais, e toda a forma de reposicionamento do mercado e o mercado consumidor, isso é um perigo para você não adaptar e não incrementar a sua experiência. Mas tem o outro lado, que é eu tenho essa visibilidade, percebo que eu tenho que acelerar, porque senão eu vou ficar para trás, e eu começo a fazer tudo e qualquer coisa de formação. Eu não tenho foco na minha carreira, eu não sei exatamente o que eu preciso me qualificar, e eu começo a fazer uma porção de cursos sem entender se aquilo de fato vai contribuir com a minha experiência. E aí existem duas pistas que eu digo assim, né, que dá para a gente sentir mais ou menos que eu posso estar esbarrando por esse limiar da experiência e obsolescência. Primeiro, é uma visão interna de onde eu estou trabalhando hoje, e o outro é um olhar externo. No olhar interno, que é de onde eu estou trabalhando hoje, é assim, as pessoas começam a me pedir demandas que eu começo a ter dificuldade de dar respostas àquelas demandas, seja por uma ausência de qualificação, seja por uma ausência de desconhecimento sobre o que está sendo pedido, ou quando eu olho para o lado, para o meu par, para o meu companheiro, que está dando respostas mais rápidas, isso é uma primeira pista que eu tenho que ficar atento. Uma outra pista, essa coisa que eu faço hoje, eu faço do mesmo jeito que eu fazia 5 anos atrás? Se eu preciso ficar atenta, porque o mundo mudou muito em 5 anos. Se eu faço a mesma coisa que eu fazia 10 anos atrás, da mesma forma, do mesmo jeito,
com as mesmas características, é uma coisa que eu também preciso ficar atento. Então, essas são pistas, né, para que a gente comece a se alertar que talvez a nossa experiência não esteja dando conta das respostas que a empresa precisa. E do ponto de vista externo, é sempre saudável, eu sempre falo isso daqui, vou continuar repetindo, porque eu tenho muita crença nisso, que é por mais que você esteja satisfeito no seu local de trabalho hoje, realizado, enfim, não custa dar uma olhadinha do lado de fora no que as outras empresas, mesmo empresas concorrentes, estão solicitando em termos de qualificação para a função que você ocupa. Por quê? Eu torço muito que os nossos ouvintes, enfim, nunca percam o emprego, mas se um dia perder, não dá para a gente levar um susto de ir para o mercado e perceber que o mercado andou e a empresa onde eu estava não andou, porque tem isso, tá, Mário? Sim. Às vezes eu estou indo muito bem, estou dando todas as respostas, mas eu não estou percebendo o ambiente externo. E aí eu sou demitido e tenho uma dificuldade enorme de me realocar, porque aquela realidade da empresa onde eu estava trabalhando não é do mercado externo. Então, este equilíbrio entre eu perceber esse cenário interno e estar antenado com o que está acontecendo do lado de fora é fundamental para ter esse equilíbrio entre experiência e não cair no perigo da obsolescência. Boas dicas e bem práticas, principalmente a primeira. Eu estou fazendo do mesmo jeito que eu fazia 5 anos atrás, cumprindo essa tarefa, usando as mesmas ferramentas, administrando situações da mesma forma. Se for, atenção, a obsolescência pode o estar cortejando. André, você sabe que a gente sempre olha os dois lados aqui, abusando muito da sua paciência e da sua experiência e do seu conhecimento. Líderes e liderados. Assim, o líder percebe que ele tem alguém na equipe que não está acompanhando. Já está dando esses sinais que você disse aí. Mas é uma pessoa tão querida, está ali há tanto tempo. Como é que o líder vai desligá-lo? O líder chegou à conclusão que não consegue mais fazer com que ele cresça ali naquela equipe. Como vencer esse desafio? E se for o líder? Como é que a equipe lida quando a equipe acha que é o líder, que ficou um pouco para trás, está fazendo a mesma coisa há muito tempo, do mesmo jeito como você disse, assim? Porque isso também pode ser um sinal de experiência e agregar para o restante da equipe. Mas é difícil achar, né? E como é que a empresa se posiciona? Enfim, você entendeu a questão? Líder Sem e liderado. dúvidas. Sem dúvida, fantástica questão. A primeira questão, eu acredito que, assim, entre graus de dificuldade, talvez a primeira seja um pouco mais fácil do que a segunda, né? Que é o líder percebendo alguém no seu time que não está conseguindo acompanhar, enfim, as mudanças de demanda. Primeiro, Mário, que eu sempre acredito, e isso é uma crença pessoal, que não dá para desligar alguém sem antes ter uma conversa sinalizando claramente que o caminho não está bom, né? E dando elementos concretos, objetivos, para que o sujeito possa perceber que ele ali não está conseguindo entregar o que está sendo solicitado. Então, eu sempre acredito nessa possibilidade de um profissional se rever e se reposicionar diante dos desafios, porque senão a gente pode correr com muito cuidado, pode correr o risco de tocar ali no etarismo, né? De achar que a pessoa está com uma idade mais avançada e não vai conseguir dar conta. Eu fico só preocupada com esse ponto e eu gosto de reforçar que é sempre importante dar essa oportunidade de forma clara para que o profissional se reposicione e também trazendo para a responsabilidade que um líder, que é líder, tem a responsabilidade de desenvolver a sua equipe, né? Então, não dá para só sinalizar e deixar a pessoa ali, tem que dar os caminhos, apoiar para que ele possa fazer essa tentativa. Não conseguindo, aí é da vida, é natural, é do mundo corporativo, a gente segue para um desligamento, sempre muito respeitoso, cuidadoso, porque essa pessoa tem uma trajetória que precisa ser respeitada, que até ali funcionou e depois não funciona mais e a gente faz o encerramento. Agora, quando eu sou liderado e eu percebo que o líder está entrando em obsolescência, aí é mais delicado, porque é preciso que esse líder ele tenha um espaço de diálogo muito claro com a sua equipe, para que a sua equipe se sinta confortável em apresentar esse cenário. Em alguns caminhos, Mário, não vai ter jeito, às vezes esse profissional vai ter que tomar a decisão de não trabalhar mais nesse local de trabalho,
Porque você imagina, se um líder, se eu acabei de falar que o líder é responsável, uma das responsabilidades é desenvolver a sua equipe, se ele está completamente obsolescência, eu tenho desejo de me desenvolver, como que eu vou contar com essa pessoa que não consegue nem ter autocrítica sobre a sua própria carreira? Então, pode ser que um caminho, eu estou sendo bem objetivo e clara e baseada na realidade, ele tem que caminhar para um outro lugar onde ele não encontre esse líder. Ou, se existir espaço, de alguma forma dar sinais para esse líder ou um diálogo aberto, informando que o mercado hoje já apresenta outros caminhos, enfim, mas esse segundo bloco é sempre muito mais delicado, Mário. Eu não sei se o Marco Oliveira está na condição de líder. Ele pergunta, é nesse caminho mesmo. Marco Oliveira mandou mensagem agora para o nosso WhatsApp. Eu, como líder, como eu posso perceber que estou ficando para trás? A equipe dá sinais de que o líder está sendo obsoleto? A equipe dá sinais para ele? A equipe pode dar sinais, Mário, mas eu entendo que essa responsabilidade é do próprio líder, essa responsabilidade é do profissional. Então, um líder, ele percebe que ele está ficando para trás na medida em que esta equipe não consegue entregar o que a empresa necessita. Então, ele está perdendo a capacidade de gerenciar equipes, da capacidade de engajar pessoas, de motivar pessoas, que são competências super importantes de um líder. E um líder, ele precisa, como qualquer profissional, mas um líder em especial, ele precisa estar sempre atualizado sobre as temáticas do que estão perpassando aí o desenvolvimento de liderança. Então, o líder, Mário, percebe quando ele está perdendo a mão da liderança no time, tá? É quando já não tem um engajamento, onde tem um espaço, onde as pessoas não entram no processo de colaboração, onde ele perde a autoridade, não é autoritarismo, é a autoridade e a referência, ele precisa ter reputação diante do seu time. Então, ele percebe isso, mas se ele tiver o privilégio de ter uma equipe que ajude dando sinais, é fundamental. Mas lembrando que isso não é obrigação da equipe, é o entendimento que o próprio líder precisa ter sobre ele mesmo, né? José Renato está comentando, olha, eu sou aposentado e passei por isso. Se eu não acompanhasse as evoluções, eu ficaria para trás. Me aposentei na área de qualidade, tenho 60 anos, era líder de uma equipe. O José Renato, ele está dizendo aqui que ele foi se atualizando o tempo inteiro para que não ficasse obsoleto e se aposentou. Dá a entender que está tranquilo, que está feliz o Zé Renato, mas ele começou a perceber isso também. É o que eu consigo deduzir aqui da mensagem que ele mandou para a gente. Você vê como é que as pessoas vão se identificando, né, André? Vida corporativa, profissional, todo mundo tem trabalho, né? Teve uma entrevista recente da Glória Maria, apresentadora, como você, lá do Globo Repórter, né? E ela disse que ela sempre foi se atualizando, pensando em fazer diferente, ela nunca repetia as mesmas coisas. Então, essa dica, que parece uma bobagem, mas não é, de olhar para 5 anos atrás e ver se está fazendo da mesma forma, com a mesma linguagem, com a mesma forma de se apresentar, às vezes até visualmente, tem que ter um pouco de cuidado com essa repetição e que talvez isso seja um sinal que, por que será que o mundo mudou tanto em 5 anos e eu continuo fazendo do mesmo jeitinho que eu fazia antes? Então, isso pode ser um sinal. E a Glória Maria trouxe isso como vamos dizer assim, um segredo do sucesso dela de estar até hoje aí como referência, né, na área de atuação dela. E a hora que você falou 5 anos, você não falou 10 nem 15. E cada vez é menor esse intervalo, né? Será que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia 5 anos? Daqui a pouco a gente tem que se perguntar, será que eu estou fazendo a mesma coisa como eu fazia 2 anos atrás? Porque a velocidade da revolução digital, ela é avassaladora assim também. A gente é atropelado por essa revolução digital, né? Total, Mário, é só se a gente fizer esse exercício, é um exercício que tá gostoso de fazer, tá? Ai, meu Deus. Se a gente fizer exercício Tô ficando obsoleto coisas, já, entra. Não, de coisas que a gente faz hoje e que há 2 anos atrás, quando ainda não tinha pandemia, nós não fazíamos, a gente vai ver o quanto a gente evoluiu. Muito, Mário, muito. Agora, se alguém, inclusive depois da pandemia, ainda continua fazendo a mesma coisa que fazia do mesmo jeito, aí eu posso garantir que ele está em obsolescência, porque a gente mudou muito a nossa forma de atuar e de fazer. Eu acho que esse ritmo, inclusive, pandêmico, né, e que nos obrigou, ele acelerou e viu o quanto a gente é capaz de se adaptar
fazendo diferente e melhor, né, as coisas que normalmente a gente faz. Haja vista a reunião que a gente faz hoje, Teams, Zoom e tudo, e WhatsApp, por aí vai. Andréia, você é muito assertiva nas suas respostas e pragmática também, ajuda a gente, são dicas práticas que a gente se enxerga no lugar do líder ou do liderado e, enfim, vai aprendendo. Muito obrigado, tá, Andréia? Imagina, que a gente possa refletir, ser feliz no trabalho, já que o tema hoje é felicidade, né? Trabalho é lugar de felicidade. Se não for, tem alguma coisa errada. Mas nem sempre, né, André? Calma também. Não vamos trazer Adalberto domingo aqui, já viu, né? Sábado, domingo, feriado. Adalberto, você vai ser feliz aqui, Adalberto. Tô brincando. Descanso também é treino. Já ouviu essa frase? É de um professor É de um técnico, de um tenista. Ele falou, gente, descanso também é treino. Andréia, a gente já falou de feedback, hein? Não. Como dar... Não. Vamos falar semana que vem? Maravilhoso. Muito bom esse tema, hein? É Excelente toda hora tema. que a gente tem que dar, eventualmente. Ainda vale aquela história elogio em público. Esporro reservadamente. Desculpa a expressão esporro. Mas, enfim, será que ainda é válido isso? Pode ser feedback semana que vem? Vamos sim. Excelente tema. André, obrigado mesmo, tá? Tchau. Pera aí, André. Tchau, não. Tem ouvinte querendo falar com você. Tem um ouvinte fazendo um comentário aqui sobre tudo isso. Boa tarde também aí, Andréia. Oi, Dione. Tudo bem? Olha só, o nosso ouvinte aqui mandou uma mensagem, é o Júnior, falando justamente sobre esse momento que a gente está passando, a pandemia acelerou algumas coisas, vamos ouvi-lo. Ei, Mário, boa tarde. Lembrando que essa pandemia ela veio antecipar, né, o que já era previsível aí para daqui uns 10 anos, 15 anos, 12 anos. Então, essa questão do home office, a venda virtual, ela veio acelerar esse processo, tendo em vista que a gente teve que ficar mais em casa, né? Então, teve que perder um pouco esse contato, né? Tá certo. Corroborando o que você disse também. André, obrigado agora definitivamente. Tchauzinho, boa tarde.